Graças e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje eu quero ministrar mais uma palavra de encorajamento para o seu coração. Hoje pela manhã, quando eu fui fazer o meu devocional, o Espírito Santo falou comigo uma palavra que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Foi a palavra que o Senhor me falou hoje pela manhã. E eu senti de gravar esse vídeo para falar sobre isso, sobre ansiedade. Porque a ansiedade a gente pensa que é algo novo, é um problema novo, é um sentimento novo. Mas a palavra de Deus, Jesus em Mateus, no capítulo 6, ele já nos diz: não andem ansiosos quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber ou de vestir. E aí Paulo, há quase 2000 anos atrás também, nos escreve nessa carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E ele diz: antes as vossas petições devem ser colocadas diante de Deus, através da oração e da súplica, e depois com ações de graça já. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade, ela nos paralisa. A ansiedade traz medo, angústia, aflição. A ansiedade nos cega, ela nos impede de enxergar a verdade, ela nos impede de enxergar saída diante das situações. Então nós precisamos tomar cuidado com a ansiedade, porque ela nos prejudica até fisicamente. Porque a ansiedade causa dores, causa taquicardia, falta de ar e tantos outros sintomas. Tanto que eu aprendi uma coisa, que quando eu fico ansiosa, eu tenho que parar, respirar fundo, entrar na câmara de oxigênio de Deus, respirar fundo, me acalmar, o meu coração vai se acalmando, a minha mente se acalma e aí o Espírito Santo consegue se comunicar comigo. Porque quando nós estamos agitados, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, nós não conseguimos ouvir Deus, nós não conseguimos lembrar da palavra de Deus. Então é um exercício até físico. Na hora que vier a ansiedade ao seu coração, alguma situação que te causa ansiedade, pare, respire, respire fundo, respire lentamente, deixa oxigenar o seu pulmão, deixa oxigenar o seu sangue, o seu cérebro, para que aquele mal-estar, aquela agonia passe e você possa estar mais sensível à voz do Espírito Santo, ok? Essa é uma dica física. E aí depois o que você precisa fazer? Fazer o que a palavra de Deus nos diz aqui em Filipenses 4:6. Colocar diante de Deus, através da oração e da súplica, aquilo que está causando ansiedade, aquilo que está causando medo, angústia e aflição. Então nós precisamos orar, aquela oração mais demorada. E a súplica é aquela oração rápida que a gente faz. Na hora que a gente está lavando louça, tomando banho, andando na rua, quem está dirigindo, não feche os olhos, ore de olhos abertos, faça a sua súplica de olhos abertos. Então a oração é aquela oração mais longa, que às vezes você até se fecha no seu quarto, dobra os seus joelhos, diante do Senhor, diante da palavra. E a súplica é aquela oração rápida. E é isso que o Senhor manda fazer. Está ansioso? Coloca diante do Pai. Está em casa? Dá para dobrar os joelhos e orar? Coloca tudo diante do Pai. Está na rua? Está dirigindo? Está em algum lugar que não dá para dobrar os joelhos? Coloca uma súplica diante do Pai. Pai, tem misericórdia de mim nessa situação. Pai, me ajude nessa situação. Dá vitória. Visita fulano, ciclano. Então são pequenas súplicas que nós temos que fazer. E nós precisamos fazer isso. É um exercício. Não é que da primeira vez que eu vou fazer, eu já vou ficar livre da ansiedade para sempre. Não, a ansiedade ela vai estar sempre chegando até nós. Na nossa humanidade, nós ficamos ansiosos, nós ficamos com medo. Mas quando a ansiedade bater na nossa porta, nós precisamos primeiro nos aquietar o nosso organismo, a nossa mente, o nosso coração. E depois fazer o que a palavra de Deus diz, colocar diante do Pai através da oração e da súplica. E em seguida diz com ações de graças. Por quê? Que logo em seguida eu devo ter ações de graças? Porque assim que eu colocar diante do Pai a situação, eu tenho que dizer: Pai, muito obrigada, porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de fulano, de ciclano, o Senhor está cuidando dessa situação. O Senhor está cuidando desse diagnóstico ruim que eu recebi. O Senhor está cuidando da pessoa que está no hospital, que está internada, que está com Covid. Então é nós confiarmos que Deus vai cuidar de nós, que Deus vai cuidar da situação. Deus é o nosso Pai. E Ele quer sempre o melhor para nós.
A palavra de Deus diz assim, Jesus falando para nós através do Sermão do Monte, ele diz: vocês que são maus, vocês querem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então nós precisamos confiar que o nosso Pai Celestial, ele vai nos ouvir, ele vai responder à oração e ele vai nos abençoar, vai dar o livramento, a cura, aquilo que nós precisamos. Claro que é no tempo dele, não é no nosso tempo. Amém? Mas que essa palavra possa encher o seu coração. Que quando a ansiedade bater na sua porta, você possa primeiro respirar fundo, se aquietar, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo no seu espírito. E você coloque diante do Pai a sua necessidade, a sua súplica. Amém? Não há mal que dure para sempre. E não há problema que Deus não possa nos ajudar, que Deus não possa solucionar. Então não deixe que a ansiedade cegue os seus olhos espirituais. Não deixe que a ansiedade roube a sua fé, a sua esperança, a sua alegria de que dias melhores virão, de que Deus pode resolver a situação, porque para Deus não há nada impossível. Amém? Que o Senhor possa inundar o teu coração de paz, porque o versículo seguinte, o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, depois que nós controlamos a ansiedade, colocamos diante do Pai, através da oração e da súplica, a nossa necessidade, o nosso coração, e aí nós temos ações de graça, já agradecemos ao Pai pela resposta, o nosso coração se enche de uma paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque as pessoas à nossa volta, elas vão dizer: como você consegue estar em paz diante dessa situação? Então isso é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, eu não estou em paz porque tudo está em paz à minha volta, mas eu estou em paz porque eu confio no meu Pai. Eu coloquei a minha situação diante dele e eu sei que ele vai cuidar de mim, ele vai me responder. Amém? Então, que o Senhor guarde o teu coração da ansiedade, do medo, da angústia e da aflição, para que no momento em que a ansiedade bater na sua porta, você se lembre da palavra de Deus e você se lembre, respira fundo, entra na câmara de oxigênio do Pai e descansa nele. Amém? Eu quero orar por você agora. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra viva, vinda do teu trono para nós, Senhor. Em tempos tão difíceis, onde a ansiedade ela nos assola a todo momento, o medo, a aflição, a angústia nos assola a todo momento. É tão bom receber a tua palavra como um bálsamo, Pai, sobre nós. Eu quero orar nesse momento pela vida do meu irmão, da minha irmã que está assistindo esse vídeo e pedir, Pai, que a tua paz que excede todo entendimento inunde o seu coração. Que essa situação difícil, que é até impossível para ele e para ela resolver, Pai, que o meu irmão, que a minha irmã possa colocar diante da tua presença, possa lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, o seu medo, a sua preocupação, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, sabendo que o Senhor é um Pai amoroso, bondoso, que ouve e que responde às nossas orações, Pai. Eu peço, ó Deus, a tua misericórdia, eu peço que o Senhor dê vitória ao meu irmão, à minha irmã, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, obrigada por ser o nosso Deus e o nosso Pai. Nós te agradecemos. Ajuda-nos a vencer a ansiedade, Senhor, confiando no Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém.